Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 23º Encontro com Professores de Ensino Religioso da Assintec, Associação Interreligiosa de Educação. Este evento tradicionalmente vem acontecendo no auditório da Federação Espírita do Paraná, mas por conta da pandemia e da necessidade do isolamento social, agora ocorre online, no modelo virtual. O encontro com professores de ensino religioso da Assintec é um evento de formação continuada, onde a equipe pedagógica apresenta um subsídio pedagógico chamado informativo da Assintec. Esse informativo, que são produzidos 2 por ano, 1 por semestre, sempre trazem um tema, um conteúdo do ensino religioso, ligado aos currículos, à Base Nacional Curricular Comum, atividades práticas e a participação dos líderes, dos representantes das tradições religiosas que fazem parte da diretoria e das associadas da Assintec. Então é um material pedagógico que tem como objetivo auxiliar os professores na sua prática, em sua didática. É um material que fomenta o trabalho em sala de aula. E nesta edição do informativo da Assintec, o tema, o objetivo é trabalhar a arquitetura sagrada, a arquitetura religiosa. Então, temos um texto introdutório falando de como a arquitetura está presente, a arquitetura sagrada, dentro das mais variadas religiões, contemplando as matrizes indígena, africana, ocidental, oriental, e como a arte tem o seu caráter simbólico, o seu caráter representativo, e dentro da arquitetura expressa também preceitos éticos, doutrinas e linguagens. O texto que precede as práticas pedagógicas e também as atividades e a participação dos líderes conversa um pouco com a ideia de geometria sagrada, de proporção áurea, número PHI, que são encontrados não só nas pinturas, nas obras de arte renascentista, como também nas antigas, nos grandes templos, construções e inclusive na natureza. Porque a proporção áurea, essa proporção geométrica, está presente em tudo aquilo que é harmonioso, que é racional, que tanto é pensado pela concepção da consciência humana de se construir algo dentro desses padrões, como também na natureza por essa tendência que também a natureza tem em harmonia e proporção. O informativo da Assintec, esse subsídio pedagógico que auxilia os professores com materiais, com textos e práticas pedagógicas, então ele é dividido nesses 2 momentos. A primeira parte é de fundamentação teórica, é para o professor entender este conteúdo, é para o professor se apropriar daquilo que ele precisa saber para fazer a transposição didática que vai chegar até nos alunos. Então é por isso que trabalhamos inicialmente, eu tenho um texto onde eu explico um pouco o que é a arquitetura sagrada, e na sequência temos um texto de uma acadêmica de filosofia, a Nathalie Greco, que desenvolve a geometria sagrada em várias culturas e religiões, inclusive como a própria concepção de geometria sagrada de proporção áurea de número PHI. Na sequência, temos as contribuições dos líderes, dos representantes das tradições que participam da Assintec. Então, as contribuições sobre a arquitetura sagrada são da Igreja Luterana, da Fé Bahá'í, da Federação Espírita, do Islamismo, do budismo tibetano, da religião de Deus, da Igreja Católica, da Umbanda, indígena e da Igreja Messiânica. E para este evento nós também temos a participação de algumas instituições com vídeos, para que vocês possam ver o representante falando de como a arquitetura está presente, a arquitetura sagrada dentro da sua organização religiosa. Então teremos alguns vídeos da Mãe Adriana, da Umbanda, matriz africana, Pastora Vera, Igreja Luterana, matriz ocidental, Ministra Jaqueline, da Igreja Messiânica, matriz oriental, e um vídeo que eu fiz
sobre arquitetura nas religiões ou na religiosidade indígena, contemplando a matriz indígena. E na sequência temos atividades práticas, que é uma característica da Assintec. Esse diálogo com a pesquisa da academia, a participação fidedigna dos líderes que representam suas organizações religiosas e as práticas pedagógicas que são feitas pela equipe pedagógica da Assintec para que o professor possa aplicar diretamente em sala de aula sobre o tema que foi escolhido para este informativo em específico. A arquitetura sagrada, a arquitetura religiosa, está dentro do contexto dos lugares sagrados, onde podemos trabalhar peregrinação, cidades sagradas, lugares sagrados naturais, construídos, territórios sagrados, isso tudo está presente nos currículos e na Base Nacional Curricular Comum, na BNCC. Um desdobramento para o professor trabalhar em sala de aula é a temática arquitetura sagrada ou ainda arquitetura religiosa. Então, eu convido todos vocês a apreciarem os vídeos que vamos trabalhar na sequência, apresentando a arquitetura religiosa, as práticas pedagógicas, para que possamos fazer, de fato, o ensino religioso como área de conhecimento, um ensino religioso que não é aula de religião, nem proselitismo, nem catequese, nem doutrinação, mas uma disciplina, um componente curricular que trabalha no fomento ao respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e do mundo, que começa então pelo conhecer para respeitar. Então, vamos aproveitar aí a sequência com os vídeos que tratam a arquitetura religiosa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vera Regina Vasco, sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB. Sou pastora na Paróquia Cristo Salvador, em Curitiba, no bairro Boa Vista. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento e também partilhando um pouquinho da arquitetura da nossa igreja. Desejo a vocês um abençoado trabalho. Um abraço. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil chega com a imigração alemã em 1824. Junto dos primeiros imigrantes estão também pastores. Na colonização, são construídas as moradias que se transformam em pequenos vilarejos e nesse espaço também é construída a igreja. Ela será o espaço de culto e celebração aos domingos e a escola durante a semana, onde as crianças serão alfabetizadas. Quando falamos da arquitetura e formato das primeiras igrejas luteranas, não podemos esquecer o contexto histórico da época. As comunidades luteranas se erguiam, apesar das dificuldades e obstáculos impostos pelo Império, que reconhecia somente a religião católica como oficial e proibia a construção de casas de culto que se assemelhassem a templos, com torre e cruz. Com a proclamação da República em 1889, os imigrantes tiveram concedidas a liberdade de culto e possibilidade de redefinirem seus templos. Assim, muitas igrejas ganharam nova forma, com torre, cruz e sino. Desta forma, a torre com o sino tornaram-se símbolo de liberdade e expressão religiosa. Assim, hoje as igrejas seguem esta mesma arquitetura, diferenciando-se apenas nos detalhes e estilos, bem como na acessibilidade. O que identifica a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de uma forma nacional não são necessariamente os seus templos, mas sim o uso do símbolo. Na frente de todas as igrejas está colocado o símbolo da IECLB, que a identifica. Algo importante a se dizer é que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil não tem uma preocupação com a arquitetura
externa, mas sim uma preocupação muito grande com o ambiente interno, que deve ser e permitir acesso a todas as pessoas ao altar, aos seus espaços comuns, bem como também dentro do próprio átrio do próprio salão do templo. A acessibilidade é muito importante para que todas as pessoas possam participar, celebrar e comungar como uma só família. Olá, eu sou o professor Dr. Eloy Corrêa, pesquisador da área da geografia da religião, principalmente sobre xamanismo guarani. Meu nome de batismo é Caraí Podiauá, e nós vamos conversar sobre arquitetura sagrada indígena. Embora o nome arquitetura tenha um contexto bastante ocidental, existem muitas construções indígenas. Se nós formos pensar os Inca, Maia e Astecas, com as suas grandiosas pirâmides, também é um tipo de arquitetura sagrada, inclusive muito bem elaborada, que até hoje existe uma dificuldade em se explicar. Mas nós vamos nos focar nos povos indígenas brasileiros. Existe uma variedade de povos indígenas no Brasil, uma riqueza cultural muito grande. E esses povos também possuem diferenças, mas existem algumas características comuns. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas características. A primeira delas é a ideia da ligação com a terra. A terra é sagrada para os indígenas, a natureza, muitos rituais acontecem ao ar livre, então faz parte dessa arquitetura as próprias montanhas, rios, cachoeiras, mas a ligação com o solo. Então, todo lugar sagrado indígena, toda construção, inclusive de moradia, tem o chão batido por conta dessa conexão com a terra. A ideia de uma fogueira no centro, que os guaranis chamam de tataporã, também é algo marcante. Todo o Opã, onde acontece o xamanismo guarani, é de chão batido e possui essa fogueira ao centro. Você sabe que é uma fogueira guarani quando tem um vairã-etê, uma tora por cima do fogo, para que ele dure vários dias enquanto forem durar os rituais. Outra característica, então, são os tetos em forma de cone. São feitos de madeira, cobertos com palha e, em geral, tem uma abertura no topo, por onde sai a fumaça daquela fogueira que está ali no centro. Então, em geral, são circulares, chão batido e tem esse teto em forma de cone. E quando eu falo que é circular, não é apenas a construção em si, mas todo o espaço ele respeita essa circularidade. Todo o espaço no entorno também tem essa circularidade. E ela faz parte da cosmovisão indígena, da ideia da mãe terra, do planeta Terra, do sol, da comunidade, da união, de tudo isso que está envolvido na cosmovisão indígena, que tem a ver com a circularidade. Raramente, ou quase que impossível, você encontrar algo quadrado, mesmo nos desenhos, as pinturas corporais, que algumas são geométricas, mas sempre tem essa ligação com a circularidade, justamente por conta da cosmovisão indígena. E mesmo quando nós pensamos no interior, no Alto Xingu, de onde é essa foto, existem grandes construções e elas são abertas também por conta dessa conexão com o céu, com a terra e com a comunidade. Então há uma circularidade, chão batido, fogueira no centro, dando sempre essa ideia de compartilhamento, de união. E como eu disse, muitos rituais são feitos a céu aberto. Então, dentro desse pensamento, esse conceito de arquitetura sagrada indígena, devemos considerar a natureza como um todo. A terra, as plantas, as montanhas, os rios, tudo aquilo que está nesse contexto onde esse determinado povo indígena vive, mas também as suas construções sempre de madeira, de chão batido, com essa fogueira no centro, dando essa ideia da circularidade, dessa união que tanto pregam os povos indígenas, porque para eles tudo é sagrado. Tudo é sagrado.
Então, eles estão mergulhados nessa atmosfera do sagrado e a sua cultura é riquíssima e com certeza tem muito para nos ensinar. Olá, sou Jaqueline Botana, ministra da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e participo desse evento, apresentando como exemplo de arquitetura religiosa messiânica nosso solo sagrado de Guarapiranga. Eu gostaria de observar que o ponto em comum, do ponto de vista arquitetônico, entre o solo sagrado e as nossas demais unidades religiosas no Brasil é essencialmente a presença constante de colunas e também de linhas curvas. As colunas, elas têm por significado a união céu e terra, o homem e Deus. As linhas curvas têm como significado a flexibilidade e a docilidade. Espero que tenham um bom evento. Muito obrigada. A expressão arquitetônica, a primazia da natureza. O céu, a vegetação, os pássaros, vento, frio, calor, sol ou chuva, sem teto ou paredes, o espaço de oração reflete o estado da perfeita integração Deus-natureza-ser humano. Na forma circular, pilares simbolizam as direções do mundo e a torre de 71 metros de altura, a conexão entre o terreno e o divino. Ao centro, o santuário dedicado ao Supremo Deus. À direita, o santuário de Meixo Sama. À esquerda, o santuário dos antepassados. O solo sagrado de Guarapiranga é o próprio protótipo do paraíso terrestre. Inaugurado em 1995, o solo sagrado foi construído pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, numa área de 327.500 metros quadrados, prezando pela preservação ambiental e aliando a beleza natural à beleza das construções e jardins criados pela inspiração humana. Na contemplação do belo, a serenidade da alma. Inaugurado em 1995 em uma área inicial de 327.500 metros quadrados, ampliada para 3.974.014 metros quadrados, às margens da represa de Guarapiranga, na cidade de São Paulo, o solo sagrado de Guarapiranga é símbolo do pragmatismo religioso de Mokichi Okada, Japão, 1882-1955, fundador da Igreja Messiânica Mundial, que se desenvolve sobre 3 pilares, o Jorei, a agricultura natural e o belo. Ambiente de inspiração do espiritualismo e altruísmo, na beleza dos detalhes, o solo sagrado de Guarapiranga é um lugar para ser vivido. A paz reina de tal forma que é possível ouvir o som da natureza, sentir a pulsação da vida, enquanto se passeia entre cachoeiras, quedas d'água, pontes e caminhos. O solo sagrado também conta com um centro cultural com espaço para exposições, um mini auditório e 2 salas para cursos e palestras. Possui ainda um alojamento para hospedar adeptos e visitantes para aprimoramentos diversos. Habitualmente, em condições normais, milhares de voluntários messiânicos de todos os lugares do Brasil se revezam em mutirões para manter a limpeza e a beleza do local, impregnando-o de seu amor, gratidão e sinceridade. Todas as despesas de manutenção vêm das doações dos messiânicos. Olá, eu sou Adriana, dirigente do terreiro de Umbanda Tia Maria, e vim falar um pouco com vocês hoje sobre a arquitetura de terreiro, os espaços sagrados dos terreiros. Os terreiros também são chamados de terreiros, tendas, casas, cabanas, barracão ou centro. Normalmente, os terreiros eles não têm uma placa na frente. Dificilmente você vai encontrar um terreiro que tem uma placa na frente. Eu trouxe aqui a imagem de um dos primeiros terreiros do Rio de Janeiro, de Zélio de Moraes, que se chama Tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, a Umbanda, ela tem uma arquitetura externa diversa. Ela nem sempre vai ter, como eu disse, uma placa na frente.
Ela não tem um padrão determinado. Ela é uma religião geracional. Então vem de gerações a gerações, e às vezes ela nasce na sala do dirigente, na garagem do dirigente. Então nem sempre tem uma estrutura fixa, assim como as igrejas, os outros templos religiosos, que tem uma arquitetura padrão. O terreiro de Umbanda não tem uma arquitetura padrão, ela é muito diversa. Aqui é na parte interna do terreiro, onde você encontra a maior simbologia. Então lá ao fundo nós temos um altar chamado de Congá. Lá estão dispostos os santos católicos, com o sincretismo religioso com a Igreja Católica. Vale lembrar que a religião de Umbanda é uma religião brasileira e ela traz no seu escopo, na sua doutrina, no seu escopo, ela traz outras matrizes religiosas, que é a matriz africana, a indígena, religião católica e o kardecismo. E nesse altar encontramos então as imagens católicas e orixás. Ela é repleta de simbologias, né? Mas um dos principais símbolos da religião de Umbanda é o atabaque, que dá a sonoridade, é o toque que chama as entidades espirituais. A Umbanda é uma religião que ela reza cantando, canta rezando. Então, o atabaque tem uma simbologia muito grande dentro de um terreiro, né? Aqui nós dispomos então nas imagens, né? Normalmente são 3 atabaques dentro do terreiro e são toques específicos, normalmente para cada orixá, para cada entidade espiritual. A Umbanda, ela traz fortemente a relação com os orixás. E por trazer essa relação com os orixás, ela tem o espaço sagrado da natureza, que é um elo sagrado onde os orixás são cultuados. Ela tem um elo sagrado, a natureza como um elo sagrado. Então, muitos dos rituais é feito na natureza, né? Aqui nós trazemos então uma imagem de um ritual umbandista que poderia ser tanto dentro do terreiro, como na mata, como à beira de um rio, como na beira da praia. Então, a natureza é tida como espaço sagrado também da religião de Umbanda. Aqui internamente, dentro do barracão, dentro da casa, né, dentro do terreiro, já com os adeptos e a dirigente do terreiro à frente fazendo a sua oração principal de início. O terreiro, dentro do terreiro, dispõe de 2 ambientes, que é esse que nós estamos apresentando, onde estão os adeptos fazendo suas orações, seus cantos, e o segundo ambiente, que é a assistência, onde ficam as pessoas aguardando para o benzimento, para os passes, para as consultas, né? Então são 2 ambientes de terreiro, isso para todos os terreiros. E é isso. Trouxe para vocês então um pouquinho hoje dessa arquitetura de terreiro, que ela é muito mais presente internamente, com as suas simbologias, que um dos principais símbolos é o atabaque, mas externamente é muito diversa. Olá, eu sou a professora Brígida e atuo na equipe pedagógica da Sintec. Nós apresentamos neste encontro com professores um informativo da Sintec de número 50, disponibilizado no site, na página do Facebook e no blog da Sintec. Então, esse é o nosso informativo de número 50. Esse informativo, então, apresenta subsídios pedagógicos produzidos a partir do conhecimento científico, teórico-metodológico e o conhecimento religioso acerca da temática arquitetura religiosa, trazendo diferentes olhares e abordagens com relação aos aspectos simbólicos da arte, da geometria, elementos arquitetônicos, e lembrando que estes textos são de fundamentação para o professor.
Na sequência, algumas contribuições de líderes e representantes religiosos apresentando elementos da arquitetura de suas organizações religiosas. E a transposição didática desse conhecimento? Como trabalhar com conteúdos tão complexos e às vezes abstratos com crianças de 6 anos, por exemplo? Ou como propiciar aulas interessantes, significativas para estudantes adolescentes? Então, nessa sessão de subsídios pedagógicos, ao final do informativo, nós apresentamos diferentes possibilidades de se trabalhar esses aspectos de elementos da arquitetura religiosa, perpassando os conteúdos do componente curricular do ensino religioso. Então, para a faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental, como o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano, por exemplo, sugere-se um trabalho a partir da ludicidade, com jogos, brincadeiras, contação de histórias, entre outras metodologias e recursos que explorem essas relações de conhecimento a partir do concreto. Então, para o primeiro ano, nós trazemos uma sugestão com o conteúdo Lugares Sagrados, que está de acordo, então, com o currículo da Rede Municipal de Curitiba e também com o referencial curricular do Paraná, em diálogo com a BNCC, cujo objetivo, nestes primeiros contatos com a diversidade cultural e religiosa, é de conhecer alguns lugares sagrados existentes na cidade, contemplando as 4 matrizes. Então, o professor ele pode apresentar aos estudantes essa sugestão de vídeo que nós trazemos, que é a religiosidade do povo brasileiro. Então, tem o link ali disponível, é uma história criada pela professora Adriana Mello, é muito interessante, traz diversos lugares sagrados relacionados aos personagens, né, que são personagens de referências de algumas organizações religiosas. E o professor pode estar realizando, então, roda de conversa, né, no caso presencial, ou um bate-papo em plataformas de reunião online, instigando os estudantes a identificar, então, alguns elementos simbólicos e arquitetônicos que são apresentados, né, em cada lugar sagrado das 4 matrizes nessa história, tais como torre, cruz, chão batido, elementos da natureza na construção desses lugares, altar, entre outros exemplos, né, que o professor pode estar explorando. Se o professor precisar também estar retomando, então, essa história, com o texto na íntegra, nós temos disponibilizado, então, a história com o texto na íntegra no blog da Sintec, que é intitulado Diversidade Cultural e Religiosa, Práticas Pedagógicas. Então, na seção de contação de histórias, tem a história da religiosidade do povo brasileiro ali, disponibilizado com o texto. Aí, uma sugestão seria, então, nessa ludicidade, trazer o jogo da memória. Só que não um jogo da memória só simplesmente fazendo os pares, né, de imagens idênticas. O professor ele pode elaborar um jogo com diferentes fases e níveis de dificuldade, atribuindo a maior pontuação para os participantes que, além de formar os pares, souberem responder perguntas relacionadas aos diferentes aspectos da arquitetura religiosa. Então, é nesse sentido que a criança, então, vai conhecendo e ampliando, então, esse conhecimento. Com relação, então, ao segundo ano, na unidade temática Identidades e Alteridades, o conteúdo Lugares Sagrados. Também o objetivo seria agora, nesse momento, identificar a diversidade de lugares sagrados na cidade, reconhecendo suas características nas 4 matrizes. Então, no primeiro ano, o objetivo era conhecer, e agora, no segundo, ampliando de uma forma gradativa,
identificar. Então, a sugestão também é um jogo. Adivinhe qual é o lugar sagrado. Então, são cartinhas com os lugares que foram trabalhados, né, durante as aulas. E então o professor pode elaborar regras de jogo também com uma forma avaliativa. Então, seria ali recortar essas cartinhas, trabalhar com os pares em sala de aula, ou no caso, se for online, também é possível estar fazendo essas cartinhas no PowerPoint com animação, né, virando as cartinhas, também é possível. E assim, as crianças então viram as cartinhas para baixo, escolhe cada um a sua vez, e cada um, na sua vez, sorteia uma carta, sem deixar o outro jogador ver. Daí pedir para adivinhar qual é o lugar sagrado. Cada jogador tem direito a fazer apenas 3 perguntas. E as sugestões de perguntas que nós trazemos, né, sobre esses lugares sagrados. Tem torre, colunas, minarete, é construído com elementos da natureza, tem altar, tem vitral, atabaques. Então, as crianças vão trazendo esses elementos arquitetônicos nessas tentativas, né, de acertar qual é o lugar, e assim elas vão identificando, relacionando esses elementos simbólicos na arquitetura. E daí, enfim, ganha quem tiver mais acertos. Para o terceiro ano, nós trazemos uma sugestão que está no blog da professora Adriana, o blog se chama Ensino Religioso em Sala de Aula, também na unidade temática Identidades e Alteridades, e o conteúdo é arquitetura religiosa, com o objetivo de reconhecer os elementos simbólicos da arquitetura religiosa nas 4 matrizes. Então, nessa atividade, a professora Adriana, ela traz os lugares sagrados para serem completados. Então, a criança tem que identificar quais são os elementos que estão faltando para completar. E em cada caixa de texto tem algumas pistas sugestivas para esses elementos. Então, nessa leitura, nas caixas de textos ali, por exemplo, vou fazer a leitura aqui. Desse espaço é um templo budista, Bodhisattva. Na entrada de cada templo existem bandeirinhas nas cores branca, vermelha, verde, azul, com a imagem de Buda. Desenhe as bandeirinhas ligando o círculo vermelho ao outro círculo. Então, são elementos da arquitetura religiosa que, a partir do trabalho do professor, que ele já abordou, né, em aulas anteriores, ele traz, então, uma atividade para estar avaliando, né, esses conhecimentos. E assim por diante, ali na sugestão da UPAN indígena, né? Não existem cadeiras, todos se sentam no chão e no meio tem uma fogueira, o fogo sagrado, e o sol nasce na direção da porta da UPAN. Desenhe o sol e o fogo. Então, também para a criança relacionar a direção, né, que são construídas, então, as UPANs, a direção da porta, né, a direção ali do sol. Então, é interessante essa atividade para que a criança estabeleça, então, a relação entre esses elementos que estão faltando e esse exercício, né, da leitura para interpretar também o texto que está sendo solicitado. E assim, então, na sequência, serão apresentadas sugestões também para as turmas de 4º ano até o 7º ano. E estamos à disposição e agradecemos a atenção e até a próxima. Olá, meu nome é Luciana, eu trabalho na Sintec e hoje eu venho trazer algumas sugestões de atividades sobre esse encontro com professores de ensino religioso, cujo tema principal é a arquitetura sagrada. São apenas sugestões, vocês poderão fazer muitas outras atividades em cima desse material que vocês estarão recebendo, estarão acessando esse material. É um informativo de número 50. Então, nosso tema
arquitetura sagrada. Eu vou iniciar então aqui com vocês com as sugestões de atividades a partir dos vídeos e dos textos que foram disponibilizados pelas lideranças religiosas e também pelos estudiosos das religiões. Todo esse material irá compor o informativo de número 50. E as sugestões que eu tenho aqui são para o quarto ano e o quinto ano do ensino fundamental 1. Nós vamos ter aqui também, em consonância com a BNCC, com o referencial curricular do Estado do Paraná e com o currículo do município de Curitiba, né, da rede municipal de Curitiba, nós vamos ter aqui como unidade temática as manifestações religiosas. Então é aí que a gente entra com a arquitetura religiosa, contemplando então as 4 matrizes: indígena, ocidental, africana e oriental. Os objetos de conhecimento ou conteúdo são as representações religiosas na arte. As habilidades e os objetivos são identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas. Aí entra então a questão das pinturas, a arquitetura, as esculturas, ícones, símbolos e as imagens, reconhecendo-as então como parte da identidade de diferentes culturas e organizações religiosas. É importante que o estudante faça então essas correlações e compreenda essas diferenças culturais que existem dentro dessas organizações religiosas. Eu vou iniciar então com vocês aqui com a primeira aula, que é sobre a matriz africana. Como um exemplo dessa aula, eu utilizei a Umbanda. E as sugestões são as seguintes. O professor iniciar a aula, né, retomando conteúdos que já foram trabalhados em anos anteriores sobre os símbolos religiosos. E assim também fazer um levantamento desses conhecimentos que os alunos já possuem, por meio da seguinte problematização. Então, lancei aqui uma problematização para iniciar uma conversa, um diálogo com os estudantes. Para que servem os símbolos religiosos? Aí ali a gente relembra que o símbolo é uma linguagem universal. E isso pode ser explicado para o estudante. O professor ele vai adaptando ali essa linguagem a realidade dos estudantes que ele possui, a realidade da escola, né? Então, essa adaptação desse material e dessas sugestões fica para o professor fazer, né? E a gente só dá umas pinceladas sobre essas atividades, né? Então, falar com ele, conversar com o estudante sobre o símbolo, o que ele significa, né? Então, que ele possui essas 2 dimensões, uma dimensão material, que pode ser tocada, vista, a outra dimensão abstrata, que é a ideia ou sua representação. Então, é interessante relembrar isso com os estudantes para poder trabalhar a arquitetura sagrada, porque ela também é um símbolo, né, das religiões, dos lugares sagrados. Pergunte aos estudantes se eles conhecem algum símbolo da sua religião ou de outras religiões, né? E depois, peça para que desenhem, escrevam os nomes dos símbolos que eles já possuem em casa, né? O que eles possuem de símbolos em casa. Ou, se eles não possuem símbolos, em que momento eles já se depararam com esses símbolos? Em jornais, em revistas, propagandas de TV, e peça que eles expliquem o significado. Eles provavelmente terão algo a acrescentar, eles poderão trazer esse significado e a importância desses objetos, desses símbolos para a vida deles ou para a vida de outras pessoas. Pedir também aos estudantes
que observem e assinalem as imagens ou símbolos que fazem parte da arquitetura religiosa que eles frequentam, ou, caso não frequentem, que já tenham observado, né, nos programas de TV, os templos, as igrejas, os terreiros, onde que eles já observaram, né, essa arquitetura religiosa. Em seguida, nós podemos apresentar para os estudantes as imagens, né, que representam então uma imagem que representa a casa de Umbanda, e verificar as semelhanças entre os lugares sagrados que os estudantes conhecem e esta aqui, né? Que semelhanças possuem? As cores, os ícones, né? Explorar as imagens, todos os aspectos simbólicos ali das esculturas. É interessante, então, comentar com os estudantes por que dessa disposição. No informativo de número 50, vocês encontrarão esta imagem e o texto da mãe Adriana de Ansã, falando ali sobre o altar, né, que é chamado de Congá, ou Gongá, né. Então, conversar com eles, né, sobre as imagens de santos católicos, de orixás, né, os artefatos indígenas, enfim, tudo que existe ali nesses símbolos dentro dessa arquitetura que compõe a arquitetura religiosa de Umbanda. E depois a gente sugere também, né, sugerimos aqui uma atividade que é um relacione, né, de relacionar então as imagens dos lugares sagrados que tem ali, né, a arquitetura interna desse lugar sagrado, porque agora nessa atividade 1, nessa aula 1, o foco é a arquitetura interna, né, trazendo então esses ícones e esses símbolos. Se eles identificam qual a religião, então eles vão relacionar essa religião, né, às imagens que eles possuem ali. Em seguida, vocês poderão pedir aos estudantes que assinalem, identifiquem, né, ou circule aquela imagem que eles se identificam e é muito próxima da religião que eles frequentam, ou é a própria religião, o próprio lugar sagrado que eles frequentam. Caso não frequentem, qual é o mais próximo que eles já observaram, algo parecido com a imagem que tem ali, com as imagens, né? Qual delas eles mais se identificam? Então, vão circular, vão assinalar ali. Na aula 2, colocamos ali as atividades sobre a matriz ocidental, destacando o catolicismo romano. Então, na aula 1, nós exploramos ali a arquitetura interna de um lugar sagrado, né, da religião de matriz africana, da Umbanda. E agora a gente destaca, né, a arquitetura externa das igrejas católicas. E aí nós demos ênfase aos vitrais, porque os vitrais, conforme o texto ali do Padre Volney, eles trazem toda uma história, eles têm todo um contexto, né, religioso que marca as passagens bíblicas, né? Então tem algumas passagens bíblicas ali relatadas, né, nos vitrais, onde o professor, a professora poderá explorar com os alunos aquelas imagens ali dos vitrais. Então é um trabalho bem interessante e que, quando estiverem num momento presencial, vocês poderão confeccionar junto com os estudantes um vitral, que é uma sugestão e um passo a passo que nós deixamos ali. Para um trabalho também remoto, né, isso tudo o professor vai adequando conforme a sua realidade, conforme o que eles possuem de material, né, e para o momento, né, se é de forma remota, se é atividade impressa, e como fazer, como confeccionar esse material. Então, isso aqui os alunos vão poder, então, explorar, né, tanto as imagens dos vitrais, neste link aqui,
né, neste link que eu deixei aqui, vão poder conhecer alguns vitrais de algumas igrejas e catedrais, né, muito famosas. Então, vão poder fazer um passeio e uma observação dessas imagens aqui, desses vitrais. Após explorar, então, quais imagens estão retratadas nos vitrais e as cores que utilizam, né, e também o contexto, para que serve um vitral numa igreja, né, num espaço sagrado. Ainda com relação ao quarto ano do Ensino Fundamental 1, nós temos aqui a aula 3, que é a matriz indígena, a arquitetura sagrada do povo indígena Guarani Imbiá. Eu escolhi essa comunidade porque eles estão mais próximos de nós, né? Estão mais próximos e estão na região metropolitana de Curitiba, no município de Piraquara, lá na Tecoá, na terra indígena Araçaí. E havia, até certo tempo, uma construção bem original, né, da casa de reza tradicional. Então, é importante observar aqui as estruturas, toda a estrutura dessa casa de reza e quais os materiais que foram confeccionados, foram construídos, né, que ajudou aqui na construção. Tudo isso que é utilizado na construção da Opã, que é a casa de reza, é sagrado. Tudo isso é sagrado para os indígenas. Os elementos que estão no interior da Opã são também sagrados. O fogo, o altar, né, o ambauerá, que é, então, sagrado para eles. Observar junto com os alunos quais elementos da natureza são utilizados nessa construção da casa de reza e na construção do altar. O uso do fogo, né? Então, tudo isso é simbólico para os povos indígenas. Ler o texto do professor Eloy, que é a Arquitetura Sagrada Indígena, e ele destaca, então, os materiais que são utilizados, conversar com os estudantes sobre a participação dos mais velhos e das crianças na construção da casa de reza, a importância que esse lugar tem para os povos indígenas Guarani, e sugiro aqui, então, um jogo, né, sobre a arquitetura religiosa da matriz indígena, que está no blog da Sintec. Vocês poderão conhecer esse blog, passear por ele e encontrar muitas sugestões de práticas pedagógicas. E também, nesse vídeo aqui, sobre Contos da Terra Sagrada, a Casa de Reza dos Guarani, vocês poderão destacar, junto com os estudantes, o que chamou mais atenção. Pode pedir para que eles façam desenhos ou registrem de forma escrita. Na aula 4, é sobre a matriz oriental, o budismo. Qual a importância dos templos sagrados? Destacar esses aspectos com os estudantes. Solicitar que eles observem nas imagens que estarão no informativo e perguntar se conhece, por exemplo, a Praça do Japão em Curitiba e o que sabem sobre a sua história. Pedir para eles que observem e comentem sobre as características do local e a sua relação com a arquitetura sagrada da religião de matriz oriental, que é o budismo. Sugere-se aqui um tour virtual que poderá ser realizado com os estudantes. Aqui tem alguns sites, tanto da Sintec, um tour virtual, também alguns que fazem um tour em 360 graus pela cidade, destacando ali a Praça do Japão e todos os seus elementos. Então, ressaltar a importância desse monumento para o budismo. Vocês vão encontrar no informativo
esta informação sobre a Praça do Japão e poderão então trabalhar com eles todo esse simbologismo, esses significados da arquitetura sagrada no budismo. E agora a gente vai para o 5º ano. No 5º ano, nós vamos ter como unidade temática as manifestações religiosas, né? Contemplando também as 4 matrizes: indígena, ocidental, africana e oriental. Isso para o referencial curricular do Paraná. E os lugares sagrados do mundo no currículo do ensino religioso, que é da rede municipal de Curitiba. Tá? Os objetos de conhecimento, os conteúdos que existem aqui, então, são que identifica, para ele identificar, então, a função, perceber, né, se o aluno identifica a função e a importância dos lugares sagrados no cotidiano das cidades. Habilidades e os objetivos são compreender a função e a importância dos lugares sagrados das 4 matrizes no cotidiano das cidades. O currículo, tudo isso está no currículo do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Curitiba. Reconhecer que as religiões do mundo possuem formas, né, diferentes de organização, e isso está no referencial curricular do Paraná. Na aula 1, sobre a matriz oriental, destacamos aqui a arquitetura sagrada, a mesquita. O que é importante disso aqui? Ler o texto que consta no informativo sobre as características principais arquitetônicas das mesquitas e analisar as imagens que apontam para os detalhes desses espaços sagrados. O que existe de detalhe ali, né? O que pode ser apontado pelos estudantes? Após a leitura, a análise dessas imagens, é interessante acessar o blog da Sintec, na página que consta, né, ali no link, sobre o jogo da arquitetura religiosa mesquita. Apresentar, então, o jogo para que os estudantes associem os elementos da arquitetura religiosa mesquita. Então, é uma associação desses elementos que estão ali. Na aula 2, pode-se, então, mostrar sobre a matriz ocidental, que é uma arquitetura sagrada cristã. Essa atividade, então, tem por objetivo promover o conhecimento e a compreensão da importância e das características arquitetônicas dos espaços sagrados cristãos. Para isso, então, sugere-se também um jogo, né, tornar sempre mais lúdico essa atividade, sobre a arquitetura religiosa de matriz ocidental cristã. Tudo isso também no blog da Sintec. Então, após esse jogo, né, essa interação com os estudantes, essa conversa sobre essas características arquitetônicas, né, realizar, então, esse tour virtual por meio também do blog da Sintec, para conhecerem os principais espaços sagrados para os cristãos. Então, ali nesse tour, vocês vão identificando qual espaço que é sagrado para os cristãos e conversando com os estudantes, fazendo todos esses apontamentos. Tá? Já na aula 3, sugerimos, então, a matriz africana. Perguntar, então, para os estudantes se eles conhecem alguma religião de matriz africana e as características da arquitetura sagrada desses espaços, destacando os objetos simbólicos. Após a leitura, né, do texto do professor Eloy, que está lá no informativo também, sugerir aos estudantes esse tour virtual para conhecerem os espaços sagrados da arquitetura de matriz africana. Utilizar ainda o blog da Sintec, né, para fazer esse tour e ali reconhecer quais são os espaços sagrados da arquitetura de matriz africana. Perceber se os estudantes conseguem identificar ali
né? E as características desses locais. Sugere-se ainda trabalhar com os estudantes o jogo, conhecendo um terreiro de Umbanda. E para isso será preciso acessar também o blog da Sintec, tá? Então lá vocês vão conseguir vários materiais, práticas pedagógicas que serão muito valiosas para a aula de vocês. E muito importantes também nesse trabalho, né, que precisa ser um pouco mais interativo, chamar um pouco da atenção dos estudantes para esses temas. E na quarta aula, nós temos aqui a matriz indígena, né, a arquitetura sagrada da matriz indígena. Tem um texto, um recorte do texto do professor Eloy também. Solicitar aos estudantes que observem a imagem de uma cerimônia que acontece no interior da UPAM, né, e como que isso acontece, como que é o envolvimento, né, a participação ali das crianças. Aqui a gente mostra, então, uma dança xamânica, né, um ritual, são os rituais que acontecem dentro, então, dessa UPAM, da Casa de Reza. Tá? Após essa observação, sugere-se que os estudantes assistam, então, ao documentário, que mostra, então, os materiais que são retirados da natureza para a construção da UPAM, e como que a comunidade também se envolve ali, né, adultos e crianças nessa atividade. Então, isso demonstra o respeito que eles possuem por esses espaços sagrados, essa arquitetura sagrada, e o respeito pela natureza a partir do momento que eles estão retirando esses recursos dali para a construção da UPAM. Caso o documentário seja complicado de ser repassado para os estudantes, né, no informativo vocês encontrarão imagens, né, de casas de reza para mostrar para eles como que elas são feitas, né, como que existem diversos materiais, né, para construção e que tudo depende da realidade dos povos indígenas, né? Se eles estão numa região onde eles encontram todo o material necessário para a construção de uma UPAM tradicional, eles vão construir de forma tradicional. Caso esses materiais sejam escassos, a casa de reza ela vai ter um outro aspecto, mas não menos importante. Então, vale destacar que as construções, tanto das casas dos indígenas quanto da arquitetura sagrada, ela vem de acordo com a localização dessa UPAM, né, da casa de reza, com a localização da Tecoá, da terra indígena. Se ela é uma terra indígena mais urbana, então provavelmente esses materiais que são naturais ali, eles já estarão mais escassos, né, para a construção. Então a construção terá um outro aspecto. Porém com toda a simbologia de uma UPAM tradicional. Solicitar também, então, aos estudantes que registrem, que façam desenhos sobre a construção da casa de reza e quais os elementos importantes que compõem essa casa de reza. O fogo, o altar, né, os elementos, quais são os símbolos que estão representados ali naquele altar. Né, e os rituais que são realizados no interior dessa UPAM. E uma outra sugestão, então, é a confecção de maquetes. Quando for o período presencial, né, é possível construir maquetes dessa UPAM utilizando materiais naturais, né, fazendo então essas maquetes. Só não esqueçam de dizer de qual povo indígena aquela UPAM está representando, né? Está representando qual povo indígena? Se são os Guarani, se são os Caingangue, enfim, qual povo indígena representa aquela UPAM, aquela casa de reza, né? Aquela arquitetura sagrada. Então tem que dar nome de acordo com o povo indígena.
visitar o site, né, História e Cultura Guarani e Territorialidade, que também tem muitas informações sobre a importância da casa de reza na formação do Imbiarecó, que é o jeito de ser do Imbiá, né, o Nhanderecó, que é o jeito de ser Guarani, certo? Espero então que sejam úteis todas essas sugestões de atividades, que vocês aproveitem ao máximo junto com os estudantes. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou a Débora, eu sou técnica pedagógica da Sintec e estou aqui hoje para dar algumas sugestões, umas pequenas sugestões, né, de como que a gente pode trabalhar com os vídeos que assistimos hoje nessa formação em sala de aula. Então, olha só, as sugestões que eu trago é para o ensino fundamental 2, né, portanto, para o sexto e para o sétimo ano. E no sexto ano, o conteúdo casa muito bem com os vídeos que assistimos. O conteúdo é lugares, espaços e territórios religiosos. Já para o sétimo ano, místicas e espiritualidades. Então, apesar de nos vídeos não serem focados, né, os vídeos não serem focados em mídias e espiritualidades, dá para a gente recorrer aos elementos que são trabalhados ali nos vídeos, porque místicas e espiritualidades são realizadas nos lugares sagrados, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, dá para trazer também elementos ali que os vídeos trazem para esse conteúdo. Então, o primeiro vídeo que eu vou trabalhar aqui com vocês é o da matriz indígena. E nesse vídeo da matriz indígena, a gente viu que arquitetura e natureza para os indígenas, elas estão extremamente associadas, né? Eu trouxe para vocês, eu trabalharia com os meus alunos, principalmente a questão da OPAN, né, Guarani, a Casa de Reza Guarani, e trabalharia essa questão do solo da OPAN ser de chão batido, né? É um solo sagrado, representando a Mãe Terra, as pessoas entram descalças dentro da UPAN para ter essa relação, esse contato direto com o solo sagrado, né, com a Mãe Terra. Então, eu focaria nesse aspecto da UPAN. E também trabalharia o fato de que não há uma divisão entre sujeito e natureza como há nas culturas ocidentais, né, em grande parte das culturas ocidentais. Não há essa divisão para os indígenas brasileiros, né, que tudo é natureza. Então, focaria nessa abordagem, trabalharia isso com os alunos, né? Foi tratado no vídeo, e então eu discutiria essas questões. Na sequência, pensando em uma atividade a desenvolver nesse período em que nós estamos tendo aulas online, né, aulas através do Meet, então uma sugestão é usar a plataforma digital Scratch, não sei se é assim que pronuncia, mas usar essa plataforma, que é uma plataforma que traz programação para crianças. Então, nela, as crianças conseguem desenvolver joguinhos, historinhas animadas, conseguem fazer musiquinhas, enfim, tem uma série de possibilidades para desenvolver atividades bem interativas com os alunos, né? Eles conseguem compartilhar as atividades que eles criam com outros alunos, né, com outros estudantes, os seus colegas. Então, eles podem criar uma historinha, que pode ser lúdica ou explicativa, explicando aí o que é a OPAN. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês o Scratch. Só um instantinho. Aqui.
Então, olha só, a plataforma, ela, aqui eu já mexi, né? Mas então ela tem aqui algumas opções, como tutoriais de como trabalhar com ela explica os primeiros passos, tem como animar um nome, tem como criar um mundo imaginário, fazer uma música, contar uma história, fazer jogos de perseguição e outros, né? Que eu não vou trabalhar aqui com vocês o passo a passo, porque tem bastante tutoriais no YouTube sobre isso, né? É só para a gente ter uma ideiazinha. E aqui eu fui criando uma historinha, eu peguei como cenário, aqui a gente tem opções aqui de selecione um cenário. Eu trouxe um cenário de fora, uma imagem que eu peguei da internet. A personagem aqui é a personagem da própria plataforma. Eu fui desenvolvendo um diálogo aqui. Um diálogo não, né? Um monólogo, porque é só ela quem fala, que ficou da seguinte forma. Olha só, Olá, eu sou a Every, bem-vindos ao meu canal. Você conhece essa construção? Essa é uma casa de reza guarani chamada Opã. Ela é construída em cima de chão batido para que os indígenas fiquem em contato direto com a Mãe Terra. Os indígenas têm uma forte ligação com a natureza. Observe que a construção é feita de madeira e revestida de palha. Geralmente possuem uma abertura no teto para deixar a fumaça da fogueira sair. Lembre-se que dentro da Opã, eles mantêm acesa a fogueira sagrada em torno da qual fazem seus rituais. Espero que essas informações contribuam para os seus estudos. Até a próxima, pessoal! Então, olha só, ela... Interromper essa postagem aqui. Nessa historinha, ela explica o que é a Opã, né, de uma forma bem didática, vamos dizer assim, né? Mas fica a critério do estudante como é que ele vai desenvolver essa história, como ele vai trabalhar os seus personagens, ele pode fazer de uma forma bem mais lúdica, né? Ele pode fazer de uma forma mais animada também, com mais movimento, ele consegue nesse aplicativo fazer com mais movimento, enfim, tem algumas possibilidades aí nesse instrumento que é o Scratch. Então, no próximo vídeo, o da Matriz Ocidental, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo e que eu trabalharia em sala de aula é o significado do símbolo presente na entrada da maioria dos templos, né? Que é esse símbolo que está aqui ao lado, não sei se vocês conseguem visualizar o símbolo, mas eu trouxe uma explicação do que ele significa. Então, nós temos aí uma cruz colocada sobre o globo, quer lembrar que Cristo é o Senhor do mundo. Ele está acima de tudo e de todos, todos lhe devem obediência. A cruz vazia lembra que Cristo morreu por cada um de nós, mas está vivo e seus ensinamentos querem ser vividos no dia a dia. O globo mostra que os ensinamentos de Cristo devem ser divulgados em todos os lugares da Terra. Nós fazemos parte desse mundo e assim também somos responsáveis pelo que acontece de bom e de ruim. O contorno, imitando as colunas do Palácio da Alvorada em Brasília, que envolve o globo e a cruz, aponta que a mensagem de Cristo quer ser vivida no Brasil e quer nos ajudar a enfrentar diariamente os problemas nacionais.
Aí isso eu retirei lá do portal dos luteranos.com.br. Então, sugestão de atividade. Que o estudante desenvolva o seu símbolo pessoal. É um símbolo que expresse a sua fé, ou a sua filosofia de vida, ou sua convicção pessoal. Então, mesmo que ele não tenha uma fé, né, em algo divino, mesmo assim ele pode expressar a sua convicção pessoal, mesmo através de uma simbologia que seja sua, que seja inédita, que ele não recorra à simbologia já existente na sua religião, caso ele tenha, mas que ele desenvolva uma simbologia sua, né, para explicar essa sua fé ou essa sua convicção de vida. Novamente, ele pode usar uma plataforma, que pode ser aí o Scratch, mas ele pode fazer no seu caderno. O importante é que ele desenvolva essa explicação de cada um dos desenhos, né? O que cada um desses desenhos simbolizam para ele. Então, essa é uma sugestão. Então, esse vídeo é bem rico, eu também achei bem interessante o fato de as torres, né, e a cruz serem um símbolo, hoje em dia, da liberdade de expressão da religião. Então, também o professor pode, né, o professor, a professora podem trazer esses elementos para a sala de aula, para discussão em sala de aula, e depois também para atividade, né. Matriz africana, trabalhamos a Umbanda, né, que vimos um vídeo sobre a Umbanda, então a gente viu que a simbologia que traduz a identidade de um terreiro de Umbanda está no interior do próprio terreiro, né? Está dentro do próprio terreiro, com seus atabaques, imagens de santos e orixás, roupas brancas, artefatos indígenas, alguidares, entre outros. Eu trabalharia a simbologia dos atabaques. O toque, a cadência, a força do atabaque auxilia na concentração, na vibração e na incorporação dos médiuns, né? Então, eu focaria, desenvolveria aí com os alunos esta simbologia do atabaque. E como atividade, eu sugeriria uma pesquisa, né? Que outras religiões possuem instrumentos musicais considerados sagrados? E aí, para que ele explicasse essa simbologia desse instrumento musical, qual é o seu papel, né? Comparando ali com o papel que o atabaque tem na Umbanda. Seria isso, né? Matriz Oriental, Igreja Messiânica do Brasil. No vídeo da Igreja Messiânica, a gente viu também que a arquitetura está ligada à natureza, né? Então, olha só, na Umbanda também está fortemente ligada à natureza, no xamanismo, né? Nas religiões indígenas também fortemente ligada à natureza. E aqui, novamente, fortemente ligada à natureza. A gente viu que a arquitetura e a natureza se misturam como fonte de inspiração para o espiritualismo e para o altruísmo. E aí eu acho que o professor poderia conduzir uma reflexão sobre essa relação da beleza da natureza e da beleza construída por essa arquitetura, né? Como uma fonte de inspiração para a paz de espírito, para uma leveza espiritual, até mesmo para uma bondade, né? O altruísmo aí colocado, né? E aí, como sugestão, elaborar uma história, né? Abordando essa relação da beleza da natureza com a inspiração a uma paz espiritual. E aí, bom, professor melhor do que eu, né, a professora que está em sala de aula melhor do que eu, sabe como conduzir uma atividade, ou elaborar melhor uma atividade em cima de um tema como esse. Mas essas foram umas sugestões simples, né, de como trabalhar com esses vídeos
em sala de aula, com os conteúdos que esses vídeos trazem para dentro da sala de aula. Na Sintec, nós temos vários outros vídeos disponíveis, tanto no nosso canal do YouTube. Esses vídeos desta formação de hoje, esses 4 vídeos, estarão disponíveis separadamente também no canal do YouTube, tá? Além desses vídeos, nós temos tours virtuais, nós temos jogos, nós temos uma série de recursos didáticos que vocês podem utilizar. Para complementar esses vídeos dessa formação de hoje, os tours virtuais ajudam muito. Tem lá vídeos de todas essas matrizes que nós trabalhamos, nós temos vídeos principalmente lá no blog, né? Então, temos um material rico aí, é só saber explorar, né? Só com um jeitinho, uma ideiazinha, né, de como fazer isso, mas com certeza vocês saberão utilizar esses vídeos com muito mais propriedade do que as que eu trago aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, espero ter contribuído de alguma forma e espero vocês para a próxima formação. Até breve! Encerramos mais essa edição do Encontro com Professores de Ensino Religioso da Sintec, 23ª edição. Evento onde é socializado o informativo da Sintec, subsídio pedagógico para o ensino religioso, que está na 50ª edição, trazendo, desta vez, a arquitetura sagrada, a arquitetura religiosa. Primeiro momento do texto, trazemos o conceito, a ideia de arquitetura sagrada e religiosa, para posteriormente tratar a geometria sagrada, como ela é abordada nas diferentes culturas. Então, tivemos o texto de 10 religiões que trouxeram como que se dá a arquitetura sagrada na sua religião. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'í do Brasil, Federação Espírita do Paraná, Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, a Religião de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, o Terreiro de Umbanda Tia Maria, Tequá Tingui Anaí, matriz indígena, e a Igreja Messiânica do Brasil. Também tivemos no evento online os vídeos da Mãe Adriana, da Umbanda, Pastora Vera, da Igreja Luterana, Ministra Jaqueline, da Igreja Messiânica, e a matriz indígena. Também tivemos os vídeos da equipe pedagógica, trazendo a transposição didática de todo esse conteúdo conceitual para a sala de aula, que é o mais importante. Ajudar a auxiliar o professor com sua prática de sala de aula no ensino religioso. Ensino religioso que, de acordo com o artigo 33 da LDB, não é aula de religião, é vedado, proibido qualquer prática de doutrinação. E o seu objetivo é fomentar o repúdio a toda forma de discriminação e preconceito, e com isso, favorecer o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, por meio do conhecimento do fenômeno religioso que se desdobra nos símbolos, ritos, mitos, festas, na temporalidade sagrada, nos preceitos éticos e tudo isso dentro do contexto dos lugares sagrados. Por isso, lugares sagrados, trouxemos a arquitetura religiosa, como que está presente a arquitetura sagrada religiosa nas mais variadas organizações religiosas, nas diferentes culturas. Não se esqueçam de visitar o site da Sintec, onde tem muito mais material, as outras edições dos informativos da Sintec, textos, vídeos, também o canal da Sintec no YouTube, o blog Diversidade Religiosa, Práticas Pedagógicas, que tem jogos, tour virtual. Então, é a Sintec e sua equipe pedagógica trazendo materiais para os professores de ensino religioso. E com isso, agradecendo a diretoria e a equipe pedagógica, nos despedimos, saudando a todos e todas os irmãos do islamismo com Salam Aleikum, os judeus com Shalom, budistas, hinduístas com Namastê, os indígenas com Ache Aerete Nhamandu, a todos os nossos irmãos do Candomblé
Axé. Para os umbandistas, saravá. Para os espíritas, que assim seja. Para quem não tem religião, para quem não professa nenhuma religiosidade, saúde. Fiquem bem, se cuidem da sua família. Afinal de contas, temos uma grande responsabilidade, vivermos todos juntos. E como na frase já célebre de Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor dos seus olhos, pela sua raça, pela sua pele ou pela sua religiosidade. Somos ensinados a odiar. E se podemos ser ensinados a odiar, podemos igualmente ensinar a amar. Por isso, terminamos com o finalzinho da poesia do grande Braulio Bessa. Empurre menos, abrace mais. Critique menos, ouça mais. Seja menos preconceito. Seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não pudesse ser amor, seja pelo menos respeito. Até o próximo encontro.